vai ficar mais fácil aí. Meu nome é José Adriano, eu tenho 32 anos, eu sou casado com a Tati, minha esposa, tenho 2 filhos, o João Davi, de 12 anos, que está ali na mídia, e o Emanuel, o terror, que estava por aqui agora. O abençoado, oh glória. Nós estamos em Florianópolis, vai fazer 5 anos, nós viemos do Rio Grande do Sul, eu sou de Porto Alegre, minha esposa é de Santana do Livramento, lá da divisa do Rio Grande do Sul, com o Uruguai. E nessa caminhada com Cristo eu tenho 5 anos que estou convencido e 2 anos convertido, né? A gente se batizou eu me batizei logo no primeiro ano que eu vim para cá, alguns meses depois. E desde essa caminhada que eu conheço a Cristo, que eu caminho com Cristo, eu sempre foi com o pastor Guto. Foi quem me batizou, foi quem me casou e foi quem está me dando a oportunidade a primeira vez de estar aqui em cima. Então sou muito grato à vida do pastor. Tudo que eu sei, que eu aprendi sobre a palavra, passou pelo pastor Guto. Em nenhum momento eu imaginei estar aqui em cima, nem nos meus melhores dias. Para mim é uma honra, um privilégio poder estar aqui, poder estar junto com os irmãos aqui que a gente congrega. Eu me sinto muito à vontade hoje aqui porque eu vejo pessoas que me transmitem amor, transmitem carinho, transmitem confiança. Então isso me deixa muito à vontade, eu sou muito grato à vida de cada um que está aqui hoje. Amém? É isso aí, então vamos, sem mais delongas, a gente vai para a palavra. Ainda bem que eu estou aqui não olhando o jogo do Grêmio, senão eu estaria muito triste. Estou muito mais feliz estando aqui em cima. Abram sua Bíblia comigo, por favor, em João 5. A gente vai ler passagem do 1 ao 17. Já é uma passagem bem conhecida por todos, que fala da cura do tanque de Betesda. Todos acharam aí? Amém? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, aqui, mas vocês podem acompanhar comigo no telão aí. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: "Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando." Feche seus olhos.
Paizinho amado e querido, nessa noite de quarta-feira, Pai, essa noite chuvosa, Pai, onde somente os crentes estão aqui hoje, Pai, aqueles que realmente querem ouvir e aprender da Tua Palavra, Pai, aqueles que Te buscam, Pai, aqueles que Te seguem, aqueles que querem, Pai, cada vez mais estar à Tua semelhança, Pai. Pai, que essa noite, Pai, o Senhor me utilize da Tua bondade, da Tua graça, Pai, para que eu passe uma mensagem, Pai, para aqueles que estão aqui, da melhor forma possível, Pai. Que seja Tu, Pai, falando e utilizando da minha vida, Pai, que não seja eu, Pai. E que Tu seja honrado, Pai, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Pai. Que Tu aumente aqui hoje na igreja, que eu diminua, Pai, para que a Tua palavra seja transmitida aos corações dos nossos irmãos, Pai. Assim nós seguimos nosso culto agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nesse texto a gente já estudou em outros dias, em outras passagens, em outros momentos. E é um texto muito rico, né? Porque a gente consegue ver de várias formas Jesus trabalhando, né? Nesse mês de outubro, nós estamos com o tema de jubileu. E jubileu nada mais é do que isso, né? Do que a salvação de Cristo para nossas vidas, né? O que Cristo fez para nós. No Antigo Testamento ele tinha um modo diferente de ser interpretado. A gente tem estudado sobre Levíticos lá, que o pastor nos passou, sobre Isaías, quando Isaías falou sobre o ano aceitável do Senhor. Mas eu fico pensando comigo aqui, né, tipo, nos dias de hoje, né, sobre a parte que diz assim, imediatamente o homem ficou curado, né? Miserável, né? Que sorte. Hoje em dia nós temos que ir para fisioterapeuta, ficar com tala, ficar com gesso. O cara pegou e teve tanta sorte que Cristo salvou, ele estava ali naquele momento. Mas eu vejo também nessa passagem sobre que Cristo está falando, que ele veio para salvar as pessoas doentes, os inválidos, os cegos, os mancos, os paralíticos. Se a gente puxar para o dia de hoje, a gente também precisa de salvação. Muitas vezes a gente acha que não tem doença nenhuma ou que não tem problema nenhum. De repente não físico, né? Mas muitas vezes é mental, é espiritual, são outros problemas e não físicos, que muitas vezes é pior do que o problema físico. Para ser curado, para a gente vencer a guerra espiritual, a guerra de dentro pessoal, ela tem que ser mais forte. A gente precisa de Cristo, da palavra, para poder estar nos fortalecendo no nosso dia a dia. Quando a gente começou a estudar sobre o jubileu nesse mês, e me foi passado que eu teria a oportunidade de estar pregando, então eu comecei a procurar um pouco mais e aprender sobre o que era o significado do jubileu, o que era o significado do júbilo. E, para ser sincero, eu não sou uma pessoa autodidata, muito obrigado, Caju, que acaba conseguindo estudar por conta própria, então acaba que a gente busca um irmão, um pastor, uma orientação melhor. E a minha esposa é uma pessoa que me ajuda muito, ela além de ser uma grande mulher, é uma conselheira muito, muito boa. Então acaba me fortalecendo e me deixando mais tranquilo assim, então, nessa parte. Se a gente fosse puxar para o júbilo, para a nossa realidade atual, para a nossa vida atual, usando os anos que a gente usa hoje no calendário, nós estamos em 2024, se de 50 em 50 anos a gente fosse comemorar o jubileu, a gente teria comemorado o ano de 1950, no ano de 2000, depois no ano de 2050. Eu teria pegado 2000 e já era, né? Foi-se bom. 2050 a gente nem sabe, né, irmão? É muito tempo ainda. Mas, pela graça e pela misericórdia de Cristo na nossa vida, a gente não precisa esperar mais tanto tempo. Isso era para o Antigo Testamento, quando Moisés fez as leis. Na nova lei, depois que Cristo vem, depois que Cristo passou a mensagem, lá em Lucas 4,17, tudo mudou, tudo para nós deixou de ser o antigo e se fez novo. A gente começou a viver Cristo e não viver nós mais as nossas vidas. Então eu vou passar para vocês ali a
o texto original da onde nós viemos estudando, que é parte dos Levíticos, só para dar uma pincelada rápida, para a gente poder nos lembrar do que a gente está falando aqui. É Levítico 25, do 6 ao 13. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você e o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário, que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens de sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. Contem 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, essas 7 semanas de anos totalizando 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagre o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este lhe será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeie, não ceife, e que cresça por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu. Ele será santo, como apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Amém. Eu vejo essa parte ali do Antigo Testamento como uma proposta até que boa para a época, né? Imagina que, de alguma forma, a gente não tem tanto talento para cuidar do nosso dinheiro, para cuidar das nossas terras. Em algum momento a gente acaba se apertando, ou financeiramente, ou problema de saúde, alguma coisa que a gente necessite, e a gente tem que se desfazer de algum bem nosso que muitas vezes foi conquistado não por nós, e sim pelos nossos entes, pelos nossos pais. É muito comum a gente ver herança de pessoas que, recebeu terra. Aqui em Floripa é assim, né? É bem restante. Tipo, recebeu terra, recebeu uma casa, recebeu um carro, recebeu um bem que o pai trabalhou e te deu. E quando tu assumiu aquela responsabilidade, tu não pôde controlar aquilo ali, tu não tinha sabedoria para lidar com aquilo que tu recebeu. Em algum momento tu teve que se desfazer. As pessoas normalmente, quando não têm um talento para cuidar do dinheiro, quando recebem algum dinheiro, elas se desfazem muito rápido do dinheiro e acabam ficando sem nada rapidamente. Assim é aqueles testemunhos que a gente ouve sobre as pessoas que ganham na Mega Sena e tudo mais, que o cara era pobre, volta a ser pobre. É a mesma coisa. Se tu não souber o que tu está fazendo com o que tu tem, tu vai voltar a ter nada. E nessa proposta do jubileu a cada 50 anos era uma coisa boa, porque tu sabia que tu poderia reaver tudo aquilo que tu havia perdido ou vendido, ou em algum momento tu se desfez por alguma necessidade. Mas isso era lá atrás. Hoje em dia nós não precisamos esperar mais 50 anos. Para nós é diferente. Nós somos privilegiados de poder estar vivendo esse momento. Eu creio que antigamente era até difícil assim para os judeus lá, né, quando Cristo estava perto deles, na frente deles, eles acreditarem realmente em Cristo ali, né? Porque eles vinham de uns anos muito difíceis e eles tinham muita coisa para cumprir, muita lei. Muito obrigado, meu pastor. Mestre mesmo. Muita lei para cumprir. Então, eles viviam em cima de leis e leis. Então, daí daqui a pouco chega um homem dizendo para ti do nada assim, olha, tu não precisa mais seguir essas leis. Agora mudou, não é mais assim. Então é muito difícil. Para nós mesmos, que viemos de uma formação diferente, para nós sair do que éramos, para vir para um novo já é difícil. Imagina para eles lá naqueles tempos atrás que eles não tinham tanta informação. Hoje em dia a gente tem tudo nas nossas mãos, tudo acessível, tudo fácil, né? Então era bem difícil vir de tanta lei e depois querer mudar assim. Mas isso da questão da libertação, depois dos 50 anos, que eles libertavam os presos, eles tinham que descansar as terras. Aquilo ali eu acho que era muito mais do que só uma restauração dos bens, assim, né? Eu acho que é até da dignidade da pessoa, né? Porque tu deixava de ser digno no momento que tu tinha que vender por necessidade, às vezes por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. A tua dignidade às vezes ficava meio para baixo, assim, tu ficava se sentindo uma pessoa meio fraca.
e depois quando tu era restituído naqueles 50 anos, tu voltava a ter uma sobrevida, né? Um ânimo novo, né? Então é um renascimento, uma nova chance, né? Naquela época ali a gente vê que o povo de Israel, eles eram um povo que tentavam seguir muita lei, mas se nós mesmo infringimos as leis de trânsito aqui, que nem são tantas, imagina para aquele povo que segue um monte de lei, então, né? Eles tinham a tendência, além de idolatrar, a desobediência, né? Mas nós também não somos diferentes daquele povo, né? Nós também somos humanos e também somos falhos, nós também erramos. Pode ser que não da mesma forma que eles erravam, como eles erravam, mas nós também erramos. A diferença deles para nós é a questão dos erros, né? Antigamente eles não tinham acesso à internet, não tinham celular, não tinham carro, não tinham... A gente tem essas coisas. A gente acaba usando as ferramentas de hoje para errar, diferente deles daquela época, né? Tem muita gente que está presa ainda, e assim eu me coloco também, por muito tempo eu fiquei, né? A gente viu no texto ali que o rapaz ficou 38 anos paralítico. Cara, 38 anos, às vezes, nós temos um testemunho de irmãos aqui que a gente conhece, que já não é a primeira vez, o Carioca tem um testemunho que já colocou 40 anos, o irmão Jean, 30 e poucos anos. Então, não era paralítico das pernas, não tinha o problema de doença, mas tinha outro problema que Cristo curou, que Cristo salvou. Então, muitas vezes, não é só a gente ter uma lesão. Eu tenho esse meu dedo aqui que ele é o meio certo, né? Ele não é o bem certo, né? Mas é meio like, sabe? Tipo, é um hang loose meio falhado. Mas é que nem eu digo, sabe? Tipo, eu nem sempre eu fui assim. Aconteceu depois de um tempo, trabalho, serviço e tal, aí fica esse dedo meio zoado. E o mais engraçado é que meu tio também tem esse dedo meio zoado. Mas não é de família, isso daí não é um... Mas eu queria ser aquele, nesse momento, falar com Jesus, eu creio, me cura aí, tá, já sobe. Mas, né, não é na hora, vai ter que fazer fisioterapia, né, não vai. Nem todos têm aquela sorte, mas enfim, a gente tem Cristo em nossa vida e Cristo, ele tem feito grandes coisas por nós, né. E antes de Cristo, eu era uma pessoa que era incrédula. Põe para nós aí, meu filho, a imagem. Eu vivia no mundo que eu achava muito legal ir para a igreja só em casamento. Eu era aquele cara que eu não ia, mas eu já fui por influência da família em Umbanda, já fui por influência da família em casa espírita, mas não por entendimento meu. Eu nunca fui porque eu sabia onde estava indo ou o que estava fazendo. Eu fui porque a minha mãe ia, minha tia ia, e eu ia por causa que era filho e tinha que estar junto, né? Mas eu era uma pessoa que não tinha Cristo na minha vida, nunca conheci falar de Cristo, eu era uma pessoa totalmente incrédula. E isso para mim, naquela época, era um orgulho para mim. Como se eu fosse um ateu, fosse uma coisa bonita. E eu sendo ateu, eu teria que explicar como é que tudo existe. Que isso é o mais difícil, né, para as pessoas que é ateu, eu acho, né? Explicar como é que tudo funciona tão perfeitamente. Como é que o ser humano, como é que a Terra, como é que essa coisa bonita que é o mundo que a gente vive é tão perfeito. Como é que se criou isso sendo um ateu? Como é que um ateu vai explicar isso? Eu prefiro hoje em dia, né? A palavra aqui é muito mais fácil, muito mais simples. Entendeu? Então, esse era eu antes de conhecer a Cristo. Então, de alguma forma, nós também éramos que nem os israelitas, éramos que nem os judeus lá antigamente. E tem muita gente que ainda vive essa fase sem conhecer a Cristo. Mas aí a gente vai lá para a passagem de Lucas 4, do 17 ao 21. Amém. Que diz assim: Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém. Desse tempo para cá, as pessoas ainda estavam naquela de fazer aqueles rituais de jubileu e expiação e tudo mais, era um monte de coisa que eles faziam para ter que estar pedindo perdão e ter que estar matando bezerro, fazendo uma caçamba de coisa lá, que Cristo veio e facilitou para a vida deles, né? Ele falou: cara, não precisa mais, eu estou aqui, eu sou o jubileu. Mas eles ficaram: mas como assim jubileu? Como é que não vão se irar, né? Tipo, a vida toda eles foram ensinados de uma forma. Nós aqui, nem nós aqui, fomos ensinados de uma forma, estamos aprendendo coisas diferentes, formas diferentes. Nós aprendemos errado também, assim como eles aprenderam errado. E naquele momento Cristo falou para eles: não, eu sou o jubileu, eu sou aquilo que Isaías falou e profetizou lá atrás. Eu vim dar as boas notícias, eu vim libertar, vim dar vista aos cegos. E vista aos cegos para mim muitas vezes não é nem o cego enxergar, da pessoa que não olha, entendeu? E sim muitas vezes de nós que enxergamos, mas não vemos as coisas da forma correta, da forma que ela é, da forma que ela tem que ser. Às vezes nós usamos uns tampão que nem aqueles de cavalo assim, sabe? Só olha para frente assim, quando na verdade nós deveríamos estar olhando um todo. E Cristo veio para isso, para nós olhar para um todo, porque a gente está cuidando só da nossa vida, mas não estamos cuidando e ajudando da vida do irmão que às vezes precisa de um conforto, um abraço, um carinho, uma palavra. Aquelas pessoas que estão realmente necessitadas. Nós passamos por problemas, dificuldades. É normal, é fatal. Ainda mais quando nós estamos vivendo num mundo onde tudo custa tão caro, onde tudo tu tem que estar correndo atrás da máquina, tem que estar trabalhando, tem que estar fazendo, tu precisa. Aí a gente não aprendeu a descansar 100%. O nosso pastor vem nos pregando e nos orientando: descansem. Só que a gente muitas vezes não sabe como fazer o descansar. A gente aprendeu a vida toda: não, eu tenho que trabalhar, tenho que acordar cedo, tenho que trabalhar o dobro, tenho que arranjar 2 serviços, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer um extra, tenho que trabalhar. E nós fomos ensinados assim. Então, eu com 5 anos de convertido, 4 anos de convertido, então para mim ainda eu estou aprendendo, eu estou no processo de aprendizado, de evolução na palavra e sobre o descanso. E essa parte do jubileu vem justamente para isso, para reforçar para nós sobre o descansar, sobre crer, sobre deixar Cristo agir na nossa vida, né? Então eu gostaria de colocar para vocês mais uma imagem, a segunda imagem, filho, para vocês entenderem que para mim, nesses 5 anos, quando eu falo de convencido, é que eu não era ainda um homem convertido. Eu conheci de Cristo, comecei a congregar, a ir na igreja, mas por muitas vezes quando eu ia na igreja, a minha esposa me levava e eu falava para ela: ó, eu até vou, mas vou fumar meu baseadinho. Ela veio assim: não, pode ir, né? Daí eu: não, beleza. Aí chegava em casa, domingão, calorão, o que nós fazíamos? Vou tomar uma ceva, entendeu? E assim foi durante anos que eu estava congregando ainda na Palavra Viva. E depois quando eu fui para outra igreja, antes de vir para Ohana, que foi aqui que eu realmente entrei de cabeça, que eu comecei a conhecer, que eu comecei a andar com os irmãos. O Cajuzão lá atrás, quando eu vim para a igreja, que a gente começou a andar mais junto, congregar mais junto, a gente foi para o sítio dele uma vez, e lá no sítio dele a gente teve uma conversa muito produtiva. Isso que é legal de congregar com os irmãos, de estar com os irmãos, é tu conhecer, saber das pessoas e aprender com elas, né? Hoje em dia, para mim é uma honra poder dividir uma igreja com os irmãos que eu tenho aqui, os caras que me fortalecem, que me ajudam, que me apoiam, que me ensinam, que me orientam. O Caju falou para mim: cara, cerveja tu vê, tipo, se tu não é um cara alcoólatra e tal, né? Mas eu não acho legal que às vezes tu pode ter um irmãozinho que é dependente, daí vai abrir brecha. Então não era por mim, era pelo meu irmão, e eu estava pensando em mim, né? Verdade, né, cara? E junto com nós, tinha um outro irmão que tinha o problema com álcool.
Que se ele tomasse um gole, que era diferente de nós, tomasse um gole, abria as portas para ele poder mergulhar a fundo no deserto. Então eu comecei a compreender que aquilo ali não era por mim, e sim pelo próximo, pelos outros, né? O que Cristo estava fazendo na minha vida não era só para mim, era para as outras pessoas. Quando eu vejo Jesus aqui nesse Lucas falando, ele voltou para a casa dele, lá para Nazaré, lá em Galileia, lá onde ele nasceu, onde ele, né, jogava uma bola, trocava uma ideia com a gurizada. E muitas vezes eu tento me colocar, né, e pensar no lugar, né? Imagina eu voltando para Porto Alegre, lá na Cruzeiro, lá. E esse cara falando de Deus, bata maconheiro, mentiroso, ladrão. Mas isso era quem eles conheceram lá. Realmente naquela época, de repente, era essa pessoa, né? Mas não hoje. Hoje eu não sou mais. Aquele cara lá atrás, ele morreu na Lagoa do Peri ali. Morreu, renasceu outro homem. Ainda eu não sabia. Depois eu fui descobrir, fui entender. A gente demora um tempo, tudo é um aprendizado. Quantas promessas a gente vê na Bíblia, na própria palavra, falando sobre isso, que receberam a palavra de Cristo, mas não foi instantâneo. Só aquele ali que foi curado ali, outros ali que foram... Mas outros receberam a palavra de Deus e teve que esperar o tempo para aquela palavra se cumprir. Hoje eu vejo a palavra de Deus se cumprindo, a promessa que Deus tem em minha vida. Eu quero poder honrar isso da melhor forma possível, poder passar, aprender mais e poder transmitir para salvar vidas assim como a minha vida foi salva, né? Então hoje nós não temos mais que esperar o nosso jubileu a cada 50 anos. Cristo é com nós a todo tempo. O nosso Deus, ele é um Deus de redenção. A redenção, para mim, quando eu fui procurar no significado, ela mostra lá: resgate do gênero humano por Jesus Cristo, quando nós nos rendemos a Cristo. Então, eu sou um homem que, quando comecei a trabalhar, a servir na igreja, eu servia meio que como um escravo pelo que Cristo estava fazendo para mim. Assim eu me sentia, e pelo que a igreja fez. Tipo, quando eu vim para cá, eu precisei de cesta básica lá para minha casa. O pastorzão pegou, estava lá na Palavra Viva, falou: aqui, irmão, tá contigo aí, pode levar. Minha esposa vendia doce, fruta na rua, com o Nenê, com o Emanuel no carrinho, e para poder ajudar nas contas de casa. Então nunca foi fácil. E agora também não tá fácil, mas é que nem eu falei pro meu pastor, né? Eu falei: pastor, assim assado dele, deixa, Adriano, tu tem tudo na tua vida, só não tem dinheiro. É isso daí mesmo, sabe? É isso aí, pastor. Então, né, tá tudo certo, só falta o dinheiro, o resto eu tenho. Mas eu tô tranquilo, porque quem tem toda a chave do cofre, todo o dinheiro guardado é meu pai, e ele vai me prover, eu tenho certeza disso. Não vai deixar o filho desamparado. O justo, né, viverá por fé. Então, depois dessa passagem, eu quero compartilhar ali com vocês ali onde é que Cristo buscou essas palavras aqui, que está lá em Isaías 61, do 1 ao 3. Isaías 61, do 1 ao 3. Que diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Libertação das trevas, irmãos. Esse irmãozão do resgate lá sabe bem o que é isso, ele vai direto lá. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Amém, irmãos? Essa libertação de Cristo, ela é uma libertação geral, assim. Eu vejo libertação espiritual, libertação
de tudo aquilo que nos aprisiona, né? Eu falei para vocês das minhas guerras, das minhas dificuldades, do que eu tive que me libertar, né? Dos vícios de droga, de álcool. Mas fora isso, ainda a gente tinha outras prisões que são muito piores às vezes que essas, né? Pornografia, prostituição, que são coisas que às vezes as pessoas têm vergonha ou medo de falar, mas a gente é mal influenciado, mal ensinado, entendeu? Então, tipo, para mim aquilo ali era mais difícil porque a gente fica com dificuldade de falar, mas se a gente não falar, a gente não vai conseguir se libertar. A libertação vem quando a gente declara, quando a gente anuncia, quando a gente fala, quando tem uma pessoa com sabedoria para te orientar, para te ajudar. Então, muitas vezes a gente está preso ainda porque a gente não falou. E se a gente não falar, a gente não tem como saber. A pessoa que pode te ajudar pode estar sentada do teu lado, na tua frente ou atrás de ti, esperando que tu chegue nela. Que nem nós vimos conversando esses dias atrás, o Jonatas chegou em mim e ele estava meio cabisbaixo, assim, problemas, e a gente falou sobre, pô, e aí, irmão, tu tá bem? E a gente ficou num dilema do tu tá bem. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, tu tá bem? E daí tu fala assim, não, eu tô bem. Mas na verdade é só para dizer que tá bem, mas tu tá lá dentro com uma guerra interna tua furiosa assim. Mas tu não quer passar às vezes o problema por irmão ou, né, dar mais problema à pessoa, porque as pessoas também têm os seus problemas, mas não tá tudo bem. Mas e como é que a gente faz então, né? Eu prefiro falar, eu tenho irmãos que eu falo, eu converso, azar. O resgate aqui ajuda bastante para isso. Ainda mais aqui depois que disseram, ó, que fica aqui, acontece aqui, fala aqui, não sai daqui. Deu, é aqui que vai ser então. Então, tipo, se a gente não falar, a gente não vai descobrir como se livrar, como se libertar, como que a gente vai ser ajudado. Como é que aquilo ali vai, como é que tu vai tirar aquele peso de dentro de ti se tu não tiver uma orientação? Tu não sabe como lidar muitas vezes com aquele teu problema. Tu precisa de uma pessoa que te oriente, te diga. Porque muitas vezes a pessoa já passou por aquele mesmo problema. É que nem se eu tenho um problema de questão de finanças com a empresa, problema com a gestão da empresa. Ô Nelson, vamos tomar um café? Ah, tô com um problema pessoal. Ah, ô Giano, ora por mim aí, irmão. Ô Carioca, lembra aquela cena lá? Pois é. Misericórdia, irmão. Ora por nós aí. Estou com problema espiritual. Ô pastor, fala com ele lá, tu que é mais chegado do homem lá, mais tempo. Então a gente tem as pessoas, a gente só tem que procurar e saber quem são as pessoas certas. Nem tudo a gente vai falar para todas as pessoas. Eu tenho uma pessoa que é muito especial na minha vida, que é a minha mãe, como é que ela falou? Que é a minha mãe espiritual. A dona Márcia é uma pessoa que, por mais incrível que pareça, ela é uma pessoa que sempre fica quietinha lá naquele cantinho dela, jeitinho dela, chega quieta, sai quieta. Mas, cara, ela intercede pela vida de cada um aqui dessa igreja. É incrível o que essa mulher faz. Vocês não têm noção do poder de uma oração de uma pessoa intercedendo por vocês. Se vocês não têm noção, vou dar um exemplo para vocês. Cristo intercede por nós do lado do homem lá. Quando a gente fala Deus, Pai, tá Jesus, ó, tá ouvindo lá, ó, tá te chamando, ó. Escuta lá. É a pessoa intercedendo por ti, falando por ti, direto para. Então, além das tuas orações, dos teus pedidos, tem mais alguém, cara, é bênção na vida. Se a gente está precisando de uma oração, precisando de um aconselhamento de uma pessoa diferente, vou passar o número de vocês para a dona Márcia também. Pode chegar nela que, olha, ela está sempre recebendo nós de braços abertos. Ela não toma muito café, mas um chimarrão com chocolate ela adora. Fica a dica. Eu vou dar uma pincelada mais na Bíblia aqui, na passagem de Gálatas 5:1. Coloca no telão para nós, filhão. Que diz assim, ó. Amém. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Amém.
Isso é uma coisa bem difícil, sabe? Depois que a gente é cristão, a gente poder ter que estar toda hora orando e fugindo de tentações e não cair novamente nas dificuldades e nas coisas que acontecem do dia a dia. A gente, como homem, é muito tentado no nosso dia a dia, tanto na parte financeira, na parte do casamento, na parte dos filhos, em tudo da nossa vida a gente tem que estar nos vigiando e nos cuidando para não cair novamente. A libertação espiritual. Muitas pessoas lutam com vícios, traumas ou sentimentos de culpa. O ano aceitável nos lembra que é possível encontrar libertação e cura através da fé, oração e suporte comunitário, que era o que eu estava dizendo sobre procurar as pessoas que nós temos ao nosso redor. A mensagem de Jesus oferece esperança de quem, não importa quão difícil seja a situação, sempre há um caminho para a liberdade e a renovação. Amém. Então, a gente vê que isso daí... Põe para nós a terceira imagem. Tudo isso daí nos leva aonde? A nossa caminhada, né? Da gente ser um incrédulo, da gente ser uma pessoa que centraliza as coisas em nós e põe ao redor de nós o resto. Tenho Jesus aqui, vou trabalhar ali, tenho as festas, mulher, filhos e tal. Com o entendimento, com o passar dos anos, com a compreensão, com andar com as pessoas, com ter uma orientação correta, a gente vê que a gente está fazendo da forma errada. Temos que centralizar Cristo na nossa vida. Então, a nossa empresa, ela só funciona da forma que funciona hoje, do jeito que funciona, porque a gente colocou Cristo na frente. Olha, por nós, pelas nossas forças, do nosso jeito, nós não teríamos como. O meu casamento com a minha esposa não teria como se não fosse Cristo na nossa frente. A nossa casa, os nossos filhos, se não tivesse Cristo, não teria, entendeu? A gente tem que centralizar aonde? É Cristo. Cara, daqui para frente, eu vou dirigir, vou viajar, Cristo vai na direção que eu vou do teu lado aqui, só me guia, só me usa. Colocamos eles na nossa frente. Pode ter certeza que tudo vai dar certo, entendeu? Por pior que seja a situação. É que nem a gente for olhar assim para a nossa realidade em alguns momentos. Quantas vezes a gente já passou por outra dificuldade e a gente viu que passou, aquilo ali foi só um momento. Então, por pior que seja o momento que a gente esteja hoje ou esteja passando em algum momento, cara, aquilo ali vai passar. Tudo passa, entendeu? Só tem que colocar Cristo, crer e seguir firme na tua trajetória, na tua convicção, no que Cristo tem para ti. Então, hoje a minha vida, eu tento seguir sempre dessa forma. Coloco o Cristo em frente de tudo, Cristo é o nosso centro e dele a gente faz o resto das coisas. Eu tiro tudo como aprendizado, tudo como lição, procuro não murmurar, não reclamar por pior que esteja a situação. Mas está pior, está ruim, mas é naquele momento. Eu sei que vai passar e a gente vai superar tudo. Amém? Então a gente vai para a parte onde tem uma passagem em Joel 2:25. Joel 2:25, que diz assim: vou compensá-los pelos anos das colheitas, que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. O nosso Deus é um Deus de restituição, gente. Esses anos que a gente não era cristão, que a gente vivia no mundão, tudo isso vai ser restituído. Tudo aquele tempo que a gente perdeu, que a gente andava no mundão aí, vai vir em dobro para nós. Amém? E essa prosperidade, essa restituição que vem para nós, ela é uma restituição não só do tempo que a gente perdeu, ela é uma restituição também da prosperidade que muitas vezes a gente deixou passar pelas nossas mãos, né? Ou que a gente foi próspero, perdeu, mas de alguma forma era para ter sido para nós e naquele momento a gente não soube aproveitar. Uma coisa que aconteceu comigo assim depois de um tempo, e
E é uma coisa que eu falo para todo mundo, assim, que foi a restituição da minha dignidade, sabe? Porque por muito tempo, assim, eu não me sentia uma pessoa digna, uma pessoa honrosa, né? Hoje em dia eu trabalho em casa de pessoas, aqui em Florianópolis, que as pessoas chegam e falam: Adriano, toma aqui a chave da casa, aqui, ó. Eu tenho chave de casa de 2,5 milhões nas mãos, casa de 1,5 milhão. E é tudo casa valiosa, com coisas dentro, as pessoas têm a confiança, elas têm a clareza da onde é que elas estão depositando a fé delas e a confiança delas. Então, tu passar essa segurança, essa confiança, essa dignidade para as pessoas, isso te deixa feliz. Tu fala assim: não, cara, não precisa, né? Eles: não, confia em ti. Isso de eu estar aqui hoje, de estar podendo passar a palavra pregando, foi por causa disso também. Ó, Adriano, toma um bastão aí, confia em ti. Esse é um dos motivos que eu gostaria que o meu pastor tivesse aqui hoje. Quando ele falou que não está, eu fiquei até meio entristecido. Daí ele... aleluia. É pela confiança que ele me passou. Isso me gera confiança. Ele confiou em mim e eu quero poder pegar esse bastão, honrar e confiar a ele. Amém. Eu vou dar mais uma passada em Romanos 5:20. Põe na tela para nós aí, meu filho. Davizinho. Romanos 5:20. Na minha NVI. Coloca na RA aí, meu filho. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. É aquela famosa frase que o nosso pastor sempre falou para nós, que também está lá na Bíblia: é uma medida recalcada, sacudida e transbordante para a nossa vida, que vai acontecer nessa restituição de tempo, de prosperidade, de honra, de dignidade, né? Quando a gente fala em restituição, a gente não tem um exemplo melhor para dar do que foi a história de Jó, né? Na Bíblia, né? Jó, o pastor já passou para nós também, a gente já aprendeu sobre isso, mas nunca é de todo mal a gente reforçar o que aconteceu com ele lá atrás, com a família dele, né? Mas ele foi um homem de honra, um homem convicto, que assim como muitos que eu conheço, creem em Cristo e tudo que estão passando, eles botam fé que vai melhorar e que Deus vai fazer por eles, Deus é com eles. E lá em Jó 42:10, ele diz assim: como é feliz... Aqui, ó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Amém. Então, irmãos, o que eu tenho para passar para vocês sobre a pregação é mais ou menos isso. Eu estou chegando à conclusão da minha pregação. Agradeço a oportunidade de vocês poderem estar aqui hoje, da presença, assim, me sinto privilegiado pelos irmãos que vieram mesmo, debaixo de chuva e debaixo de mau tempo, e aqueles que estão comigo no dia a dia, mandando mensagem de apoio, de fortalecimento. É a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de pregar aqui, e espero poder ter passado uma mensagem, poder ter feito me entender da melhor forma possível e que Cristo tenha me usado da melhor forma para falar com vocês essa noite aqui. O que eu tenho assim para mim de jubileu, que eu tenho aprendido, que é a essência do ano aceitável do Senhor, é um chamado à ação, viver com propósito, promover a justiça e oferecer esperança aos outros. Cada um de nós pode fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor, ao incorporar esses princípios no nosso dia a dia. Não sei se o pessoal do louvor pode subir. Amém. Eu comecei a escutar umas pregação e
e acompanhar um pouco mais da história de um homem que o nome dele se chama Billy Graham, grande homem de Deus. A gente tem aprendido muito sobre Cristo e sobre as pessoas, então a gente busca referências, né? E quando vem uma referência assim para a nossa vida, a gente tem que aprender mais com ela, né? E ele tem uma frase que eu gostei muito e eu vou trazer elas para partilhar com vocês essa noite. Ela diz assim: quando você lembrar de onde Deus te tirou, vai parar de duvidar aonde Deus pode te levar. Se de tudo que eu falei vocês guardarem somente essa frase, já vai dar tudo certo. Só lembrar de onde Deus tirou vocês, assim como Ele me tirou também. Amém? Antes de eu subir e tirar um pouco do nervosismo, da ansiedade, eu fiquei pensando como que eu vou fazer para poder ficar tranquilo lá em cima, né? Então eu escrevi na minha mão para mim não me esquecer. Creia somente. Somente creia. Amém? Muito obrigado. Uma boa noite.